Boa noite a todos, amigos queridos do Celuz. É com muito prazer que a gente retoma esse bate-papo com vocês. E hoje com um projeto novo e velho. Velho porque já era para a gente ter iniciado no mês de março, abril, mas por causa da pandemia a gente não pôde fazer esse projeto que são jovens palestrantes. A gente está dando oportunidade a jovens que já são trabalhadores, que já fazem estudo, a fazerem palestras. E essa casa, com um coração imenso, abriu seu coração para esses jovens. Hoje nós temos a presença da Rafaela Martins, nossa amiga da SEAI, e o tema que nós escolhemos é em cima da coleção Fonte Viva, essa coleção de Emmanuel que nós gostamos tanto, e exatamente é o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida. E também é o primeiro capítulo, o tempo. Emmanuel vai dissertar sobre o tempo nesse capítulo, e ele começa pegando um trecho de Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Bonito, né? Então, com vocês agora, nossa amiga Rafaela. Boa noite, Rafaela. Boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade e o convite de vir aqui trazer um pouco dessa reflexão com vocês. Eu fico muito feliz justamente por essa oportunidade. E, bom, eu vou começar a nossa reflexão aproveitando até um pouquinho do que o Cássio falou, a pandemia e como isso gerou e tem gerado muito impacto na nossa vida. Quando a gente para olhar, a gente vê como, de repente, em poucos meses, a nossa vida foi virada de cabeça para baixo, os nossos planos foram alterados. Quanta coisa a gente tinha marcado, a gente queria realizar, a gente tinha pressa para fazer, a gente queria utilizar o nosso tempo, a gente achava que estava utilizando o nosso tempo, e, na verdade, tudo foi mudado. Então, eu acredito que esse tema do tempo é algo que é muito importante para nós olharmos para a nossa vida hoje e identificarmos como nós estamos vivendo e como nós estamos utilizando o nosso tempo. Então, o que será que Paulo quis dizer quando ele trouxe esse trecho para a gente? Quando ele coloca que o nosso tempo, nós devemos usar o nosso tempo para servir ao Senhor. E aí a gente começa a fazer muitas reflexões. Então, nós, na nossa vida espírita, aprendemos, junto com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, várias outras mensagens trazidas, que nós devemos ter uma certa conduta, ou então não é uma conduta fixa, mas quais são os valores, o que a gente precisa sempre estar observando e seguindo. Mas como a gente consegue conciliar isso com a nossa rotina corrida, nosso trabalho, nosso estudo, os nossos horários, o nosso tempo que nunca dá, que a gente precisa correr? Então, como nós podemos conseguir conciliar a nossa vida espírita, a conduta que nós queremos ter, o bem que nós queremos fazer, a caridade que nós queremos fazer, junto com as obrigações que nós precisamos fazer também. Justamente é um tema muito particular e que requer muitas reflexões. E, claro, eu acredito muito que não existe uma resposta certa. Então, não é correto eu vir aqui e falar, olha, utilize o seu tempo desta forma, largue aquilo, deixe de fazer aquilo outro, porque não é bem assim. O tempo é algo tão versátil que nós precisamos refletir bastante a forma que nós vamos utilizar o nosso tempo. Então, vou trazer junto para somar a nossa reflexão o que está contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que ele coloca que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele traz nas instruções dos Espíritos qual seria a nossa verdadeira propriedade. Por que eu estou trazendo essa reflexão somada à nossa reflexão do tempo? É muito importante nós observarmos que a nossa vida, o nosso tempo, as nossas obrigações começam a fazer muito mais sentido quando nós conseguimos identificar
o que é a nossa verdadeira propriedade. Quando a gente consegue identificar aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que verdadeiramente fica para nós. Então, muitas vezes, e claro, o tempo é algo que nos move muito, o tempo é algo que nos faz realizar alguma coisa ou deixar de realizar, é algo que nos faz temer alguma coisa ou amar alguma coisa. E por que eu estou falando isso? Se a gente for parar para observar, quantas ações nossas não são tomadas justamente por medo de não ter mais tempo, medo de não aproveitar direito o nosso tempo, medo de não estar justamente no momento agora, então eu quero aproveitar mais esse momento, ou então eu quero ter certeza que lá daqui tantos anos eu vou estar feliz, eu vou estar aproveitando. Então, quantas coisas nossas não são decididas justamente porque nós tememos o tempo, ou então nós amamos e temos muita ambição em cima do tempo. E justamente para isso, é importante a gente sempre voltar e refletir como que eu estou utilizando, o que eu estou fazendo hoje. Só que a gente não faz. A gente vive correndo, ou então parando, ou então remoendo o tempo que já passou e esquece de observar por que a gente está fazendo isso. Por que isso é importante para nós? Então, quando a gente consegue identificar o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente é nosso, o que verdadeiramente nós levamos com o nosso espírito, começa a fazer muito mais sentido do que simplesmente ou somente algo para ter um bem material, uma vida material, e que quando a gente para e pensa, a gente fala, nossa, mas eu nem vou levar tudo isso. E aí, justamente isso que o Evangelho vai trazer para a gente nesse capítulo. Então, ele coloca para nós da seguinte maneira: o homem só possui plena propriedade que lhe é dado levar, do que lhe é dado levar. E aí a gente começa a pensar, o que é dado ao homem levar? E aí ele complementa pra gente, nada que é do corpo, tudo que é da alma. Então, o que é da nossa alma? O que nós temos? O que nós vamos levar? Será que aquela nossa casa é cara, o nosso carro caro, todo aquele dinheiro que a gente tem na nossa conta, a gente vai pegar com a gente, vai chegar lá no plano espiritual e ainda vai ter? Ou então, será que não é todo o conhecimento, todo o nosso lado intelectual e nosso lado moral que nós estamos desenvolvendo, toda a caridade, todo o amor que nós estamos construindo aqui? E claro, as coisas não precisam estar em polos totalmente distintos. Não significa falar, nossa, então eu não vou mais focar no bem material porque eu não vou levar ele, eu vou focar e vou crescer só na minha vida espiritual. A gente sabe que não. A gente está aqui, a gente reencarna justamente como uma oportunidade de desenvolver na vida material todos os nossos atributos e todas as nossas necessidades espirituais e morais. Então, se não fosse a necessidade de reencarnar, não faria sentido. Por que nós teríamos que passar por esse processo? Por que simplesmente a gente não faria o nosso processo evolutivo lá no mundo espiritual? Então, a gente precisa disso. A gente precisa construir na nossa vida material, mas claro, de uma forma correta e de uma forma visando o bem, visando o amor, visando o que verdadeiramente a gente vai levar. Então, não é impossível para nós aproveitarmos o nosso tempo das duas formas. E justamente observar nas coisas materiais o que edifica o nosso espírito, o que nós vamos levar para a nossa vida espiritual. E claro, é uma balança muito difícil de equilibrar. E claro, como eu estava falando, é uma balança muito difícil de equilibrar. Então, não é fácil eu chegar e falar, nossa, o que eu vou fazer hoje? O que importa hoje? E quantas coisas eu não quero fazer? Quantas coisas eu não quero desenvolver? E aí a gente começa a viver uma dualidade. Então, eu devo viver o dia, cada dia, como se fosse o último e aproveitar cada instante e aproveitar cada minuto que nós temos na nossa encarnação, porque sim, nós devemos aproveitar cada minuto, nós devemos aproveitar cada oportunidade. Mas como que eu aproveito isso? Porque nós sabemos também que na nossa vida espiritual, que cada dia não vai ser o último. A nossa vida é eterna. Nós somos espíritos criados e que nós, depois da morte, não acaba aqui. Então, eu vou viver a minha vida, é a única oportunidade que eu tenho de fazer tudo, eu vou fazer absolutamente tudo. Não é tudo que me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então,
como que eu vou conseguir equilibrar as coisas? E aí, é justamente nesse ponto que eu acredito ser muito importante a gente olhar para dentro de nós, olhar para dentro dos nossos princípios, da nossa vida, da conduta que nós queremos ter e do que nós queremos levar, e identificar o que eu preciso fazer, como que eu posso aproveitar esse tempo, como que eu posso aproveitar esse momento. Então, é justamente a gente sempre lembrar de fazer essa reflexão diária e olhar para mim e falar, por que eu estou fazendo isso? Isso é bom? Isso é legal? Isso eu vou levar? E aí, claro, eu não estou trazendo aqui uma questão do certo ou do errado. Ah, você deve fazer, você não deve fazer. Então, como eu falei desde o início da nossa reflexão, não existe, eu não posso determinar o que é certo por tempo do outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua caminhada e o seu processo de evolução. Então, é justamente a gente sempre lembrar de tentar conciliar a nossa vida das duas formas. Eu tenho que desenvolver o meu lado intelectual justamente para eu conseguir desenvolver o meu lado moral. E os dois são importantes. Eu preciso crescer e almejar e desejar as coisas da vida terrena, construir na vida terrena, criar laços na vida terrena, justamente para eu poder levar o bem, levar todo esse amor para o meu lado espiritual e para a minha vida espiritual. Então, é sempre a gente ter e estar lembrando desse processo, que o tempo é um presente para nós, porque nós não conseguimos consertar, ou então, mudando a reflexão, nós não conseguimos mudar o que já passou, mas uma forma de consertar e de melhorar é mudando hoje para o que vai vir para a gente no futuro. Então, eu não consigo ter certeza e estabelecer o que vai acontecer lá na frente, mas eu consigo planejar e dar o meu melhor hoje. Então, o tempo é sim um presente nesse sentido, porque você constrói a sua caminhada, você está nesse processo, a evolução de cada um é muito individual. Então, o que eu estou fazendo hoje pelo meu tempo? Talvez eu não aproveitei da melhor forma o meu tempo passado, mas eu não tive essa oportunidade hoje, não foi me dada essa oportunidade de aproveitar. Será que vai ser preciso eu chegar daqui muito tempo, outras vidas, no plano espiritual e falar, nossa, eu não aproveitei o meu tempo, nossa, eu foquei em coisas que não eram importantes para mim? Será que vai ser necessário isso? Ou então a gente não consegue justamente fazer essa reflexão hoje? A gente não precisa estar sempre olhando isso hoje. E volto a dizer, é muito importante a gente conciliar os nossos dois interesses, os nossos dois princípios. É muito importante a gente focar na nossa vida terrena, a gente desenvolver a nossa vida terrena e, claro, levar e lembrar de absorver tudo isso para a nossa vida espiritual, para todos os desenvolvimentos morais que a gente precisa ter, que a gente quer ter e a gente almeja ter. Então, como eu estou vivendo hoje? E aí, outra reflexão que é contida também no primeiro capítulo, junto com essa mensagem, essa parte, né, essa reflexão de Paulo, é justamente essa questão de que muitas vezes nós vivemos querendo fazer muito e fazer tudo, e quando a gente vê, a gente não faz nada. E aí a gente vive num ciclo de eu quero fazer tudo, eu não faço nada direito, eu não concluo nada, e aí eu preciso voltar e refazer e ficar tendo retrabalho. E quando eu digo isso, eu trago essa reflexão não somente na questão do nosso trabalho ou das coisas que são focadas muito aqui na nossa vida material, mas quantas coisas a gente muitas vezes por uma sobrecarga, por uma necessidade de eu preciso fazer tudo, eu preciso desenvolver tudo, eu preciso me tornar a pessoa mais famosa, eu preciso me tornar o melhor no trabalho, o melhor em casa, o que tem mais amigos. E quando a gente vê, será que a gente está desenvolvendo todas as nossas relações? Será que a gente está dando o nosso melhor naquelas coisas? Então, é justamente essa reflexão. Como que você vai utilizar o seu tempo? O que verdadeiramente importa para você? O que você verdadeiramente vai fazer? Então, quando você pega o seu tempo, vale muito mais a pena você fazer algo bem feito ou você fazer tudo e deixar alguma coisa pendente? E claro, a reflexão é de cada um. Se cada um chegar à conclusão, se você chegar à conclusão de que você quer fazer muitas coisas da forma que der, tudo bem, mas isso está crescendo para você? O que você vai levar desse processo? O que você vai levar dessa experiência? Então, é justamente esse balanço e é justamente isso que a mensagem quer trazer para nós.
É justamente isso que a reflexão vai trazer para nós. Como que nós vamos conseguir balancear tudo isso? Como que nós conseguimos levar para a nossa vida espiritual o que nós estamos fazendo hoje? Como que nós estamos aproveitando? Nós estamos utilizando bem esse presente? Nós pedimos tanto para reencarnar, nós fizemos tantos planos para estar aqui, e nós estamos verdadeiramente vivendo isso? Verdadeiramente aproveitando da forma que deveria ser aproveitada ou poderia ser aproveitada? O tempo é um presente para nós, mas nós estamos sendo gratos e estamos dedicando esse presente ao Senhor, porque Ele nos dá esse tempo e nós temos a falsa ideia de que, não, é uma obrigação. Então, tipo, Deus nos criou, então Ele tem que dar esse tempo, porque é nosso processo, ou porque nós temos o livre-arbítrio. Mas será? Por que será que Ele te deu esse tempo? Por que será que Ele te deu essa oportunidade? E volto a dizer, não é uma forma de eu vir aqui e tentar trazer o que é certo ou errado, porque a quem cabe definir o que é certo e errado. Mas vamos sempre tentar pensar isso, olhar para a nossa vida. O que eu estou fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? Como você está agindo? Você está cultivando suas relações? Será que o que vale mais? Será que eu estou passando um momento com as pessoas queridas? Eu estou cultivando os meus laços? Ou não? Tudo que eu faço é para cultivar algo da vida material que eu não vou levar para mim, para o meu espírito, que não é uma verdadeira propriedade. E claro, a verdadeira propriedade, ela pode ser encontrada em todos os nossos aspectos. A gente precisa desenvolver nosso lado espiritual, nós precisamos desenvolver nosso lado intelectual, nós precisamos desenvolver o nosso lado material, porque faz parte do processo de evolução. Nós precisamos estar nesse estágio, nós precisamos vir juntos, nós precisamos passar por tudo isso. Mas como nós vamos passar? Como nós vamos aproveitar esse tempo? Então, é justamente essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje para a gente pensar e sempre lembrar de ver como nós usamos o nosso tempo no nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. Rafa, eu tenho uma pergunta em cima do tempo. Como você utiliza o seu tempo? O meu tempo? Eu confesso que eu acho que é justamente quando a gente lê, quando a gente estuda, é sempre bom para a gente poder observar justamente como nós estamos fazendo. Eu justamente sempre segui, e aí eu acho que eu vou trazer também a minha experiência como uma forma de defender aquilo que eu estou trazendo de reflexão. Antes, principalmente da pandemia, eu tinha, acho que, muito um hábito de eu preciso viver cada segundo, eu preciso aproveitar cada oportunidade, eu preciso dar o meu máximo, que eu via como era o meu máximo no centro espírita, no trabalho, na faculdade, na minha família. Eu preciso ser 100% em tudo. E aí, de repente, veio a pandemia. E aí é justamente isso que eu vou somar para a nossa reflexão, que eu vou trazer a exemplo do que eu quis dizer no início do meu argumento. De repente vem a pandemia e nós não podemos mais sair. De repente, aquele programa que era muito importante foi cancelado. De repente, a aula não é mais presencial, então não tem tanta pressa assim. E a prova, ela foi remarcada. E aí, no trabalho, a gente já está em casa, fazendo num outro modelo. E aí, o centro espírita mudou. A gente teve a aula suspensa e depois a gente começou a ter aula online. Então, peraí. Será que eu estava correndo? E será que tudo era muito importante? E claro, a minha conduta no centro é muito importante, a vida que eu quero, o meu trabalho espiritual, tudo que eu quero construir é muito importante. Eu preciso do meu emprego, é muito importante eu construir aqui. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei a minha ambição profissional, eu preciso da minha faculdade, eu amo a minha família, mas será que todos os programas, todos os eventos, eles eram verdadeiramente necessários? Será que eu não conseguia manter a minha conduta espírita? Às vezes, mudando um pouco a minha programação, será que eu não conseguia ir muito bem no trabalho e na faculdade? Mudando um pouco, aquele compromisso tinha que ser naquela hora? Aquilo era verdadeiramente necessário? Será que eu precisava estar em todos os lugares ao mesmo tempo? E aí, de repente, vem a pandemia e fala, não, você consegue continuar dando o seu melhor numa situação atípica. Então, é justamente isso que eu gostaria de trazer e demonstrar para a nossa reflexão.
quantas coisas não foram mudadas por conta da pandemia? E será que tudo foi perdido? E aí eu volto e trago um pouco de novo a fala do Cássio no início. O nosso projeto era um projeto que deveria ter começado, a gente queria começar, era para ter dado certo e de repente veio a pandemia. Mas será que foi perdido? Será que esse tempo todo só veio e estragou o nosso projeto e nada fez sentido? Ou então a gente não teve a oportunidade de estudar mais, de entrar mais na doutrina, de viver um momento de confraternização dos jovens e adquirir mais conhecimento e adquirir mais experiência? Então, será que quando uma coisa vem, uma dificuldade vem e muda os meus planos, será que eu estou perdendo o meu tempo? Será que eu não posso mudar? Será que eu não posso pegar uma situação atípica e fazer dela uma oportunidade de crescimento? E claro, quando a gente vem, quando a gente fala numa palestra, é lindo, tá no Evangelho, é o que Cristo espera, Deus espera de nós, mas não é fácil. Então, eu, na minha vida, correndo, horário, prazo, coisa para entregar, aí eu vou lembrar que eu preciso me acalmar e que tudo vai dar certo e que o meu tempo está sendo útil. Não é fácil, mas é um trabalho diário. E quando a gente chega no final do nosso dia e a gente acha que a gente não fez nada, que o nosso tempo não foi bom e que a gente não rendeu, eu acho que cabem duas reflexões. Peraí, o que eu fiz no meu dia? Então, vamos anotar o que eu fiz. Será que eu realmente não produzi? É muito importante a gente ter essa análise para muitas vezes a gente vê, opa, peraí, quanto eu consegui produzir no meio de uma adversidade? Eu tive um problema, eu acordei, eu tive um problema no meu carro, tudo mudou o meu dia, eu tive que me redescobrir, pedir uma carona, mudar os meus planos, mas mesmo na adversidade eu não consegui fazer isso. Ou então surge a segunda reflexão. Se eu acho que o meu tempo não foi bem utilizado, como que eu posso utilizar bem o meu tempo? Ah, não, eu acho que eu deveria ter mudado nesse momento em que eu não fiz algo produtivo, que eu acho que eu não fiz algo produtivo. Peraí, como que eu posso melhorar? Como que eu posso mudar? A gente não tá, às vezes a gente não tá no cenário que nós gostaríamos de estar. Então, eu acho muito difícil, eu não consigo ir bem nessa área, eu não consigo ir bem em outra área. Mas será que você não consegue ir bem no cenário que você está? Talvez você não esteja onde você quer estar, mas você vai chegar lá. Porque com seu esforço, com a sua dedicação, você vai chegar. Então, na nossa vida, às vezes as coisas são muito difíceis. E aí, eu acabo trazendo uma outra reflexão que a gente estudou bastante, foi algo bem levantado até no meio da juventude, na confraternização dos jovens, a gente trabalhou a questão da valorização da vida, o Setembro Amarelo, e a gente traz muito essa ideia. Às vezes a gente tem um sol lindo que nos ilumina, e de repente entra uma nuvem na frente do sol. A gente não sabe quanto tempo a nuvem vai ficar lá. Pode ser que ela fique 2 horas, 10 minutos, 30 dias, mas ainda assim a gente sabe que tem o sol lá quando está de dia. Ainda assim, o tempo fechou, mas eu sei que o sol está lá. E de repente, ele aparece de novo para mim. O sol nunca deixou de estar lá. Então, a felicidade sempre está lá, a sua oportunidade, a chance de você crescer e se desenvolver, ela está lá. Mas, claro, uma hora vai vir a nuvem, e a nuvem vai trazer um cenário difícil, uma dificuldade para o sol aparecer, mas ele ainda está lá, e ele vai voltar a aparecer. E é justamente nesse momento que a gente começa a se pensar, a nuvem não é importante para nós? E assim como ela é para o céu. Então, eu preciso da nuvem, eu preciso da chuva, porque é muito importante. Se a gente vivesse só de dias ensolarados, a natureza não funcionaria, o ecossistema não funcionaria. Então eu preciso dela lá, do mesmo modo que eu preciso do sol. E a nossa vida é assim. Então eu preciso de uma dificuldade, eu preciso de um momento bom. E ambos existem, ambos vão estar com você, por mais difícil que pareça. Então o tempo é dessa forma que ele ocorre. Ele vai vir com momentos bons, ele vai vir com momentos favoráveis, momentos em que a gente vai falar, como eu estou produzindo? Que legal! Tem dado tudo certo, tá funcionando para eu produzir bem. Tô me sentindo legal na minha vida material, tô sentindo que eu tô desenvolvendo a vida espiritual. E de repente vem uma nuvem. Tava tudo certo há 10 minutos atrás. E de repente parece que desanda. E de repente vem uma pandemia e o meu projeto de palestra não pode funcionar mais e tem que suspender. E a minha aula no centro, o meu encontro de juventude, o meu encontro com os meus colegas. E de repente aquela oportunidade que tinha surgido não dá mais certo.
Mas quando a gente vê, quando tudo passa, e quando a nuvem passa e o sol volta a brilhar, a gente vê que deu. E que quantas oportunidades diferentes nos surgiram nesse caminho? Como que o nosso tempo não pode ser utilizado de outra forma e de uma forma legal? Então, eu imagino, e digo pelo menos por mim, quantas coisas legais eu não pude redescobrir nesse momento de isolamento? Quantas coisas eu não pude olhar para mim e falar, opa, peraí, eu gosto disso, isso é legal, por que eu não estava fazendo? Por que eu parei? Por que eu não começo algo novo? Então, eu tenho certeza que por mais difícil que um momento possa parecer, ele vai trazer coisas boas para nós. E ele pode trazer justamente o aprendizado. Porque a gente sempre vai olhar, a gente tem uma tendência de olhar para um momento difícil e falar, nossa, que momento difícil, não tem nada bom na minha vida acontecendo. Como que eu vou aproveitar o meu tempo? Só coisa ruim acontece, só dificuldade acontece. Como eu vou pegar isso e vou aproveitar o meu tempo? E vou aplicar o que está lá no Evangelho. E vou aplicar o que eu escutei no centro. Como que eu vou ser bom num momento tão difícil para mim? Como que eu vou olhar para o próximo? Eu vou praticar a caridade se eu não consigo estar feliz com a minha vida hoje? Mas é justamente nesse momento que a gente consegue pegar o aprendizado. E que é justamente nesses momentos de dor e de dificuldade que nós precisamos nos apegar e lembrar sempre do que verdadeiramente importa. E que assim como a nuvem passa, o momento difícil vai passar também. Então, sempre tentemos nos lembrar disso no nosso dia a dia. Momentos difíceis virão e os momentos bons também. E é necessário que nesse percurso nós sabemos aproveitar o tempo, aproveitar o que ele está dando para nós, o presente que ele é para nós hoje. Então, nós estamos aqui, nós tivemos essa oportunidade de reencarnar, de conhecer pessoas, de viver dificuldades, de viver momentos bons. Então, o que eu estou aprendendo nesse caminho? O que eu levo nesse caminho? Porque senão não faria sentido a gente vir para cá. É importante isso, é importante todo esse crescimento, para quando a gente chegar lá na frente, quando a gente estiver em estágios evolutivos superiores, espíritos puros, nós vamos olhar para o nosso processo e falar, cara, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa legal eu vivi. Olha esse tempo. Houve um tempo em que eu não soube aproveitar, em que eu não soube ser feliz, em que eu não soube trazer o bem e trazer o que verdadeiramente, a minha verdadeira propriedade, o que eu ia trazer para mim. Mas houve um tempo em que eu fui muito feliz. Houve um tempo em que eu soube aproveitar. Então é importante isso, se hoje eu não estou contente com o que eu fiz no meu tempo passado, eu mude hoje para eu poder ficar contente lá na frente. Para eu olhar para o meu tempo e falar, cara, como esse tempo valeu a pena. E hoje eu consegui olhar para frente e falar, cara, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero passar por esse processo, eu quero estar bem, eu quero levar. A minha verdadeira propriedade precisa ser algo bom. A minha bagagem tem que ser algo bom, que cresce para o meu espírito. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir, nascer, renascer e estar sempre no nosso processo de evolução. Rafa, a gente tem 2 minutinhos. Você tinha falado, antes de começar a palestra, de um filme, Beleza Oculta, que tem Isso, do Will Smith, né? Ele tem isso. alguma coisa que é bem legal, que ele conversa com o tempo. O que é mesmo que eu não sei? Então, esse é um filme muito interessante. Eu acho que deixo aqui até a deixa para quem quiser conhecer. Ele traz justamente a questão de o que nos move. E ele traz o tempo como um dos 3 fatores que nos move. Então, quando ele apresenta o tempo como um dos fatores que nos move, ele traz justamente isso. Ele fala que quantas coisas a gente não faz por querer aproveitar melhor o nosso tempo, por querer estar... quantas coisas não nos movem mesmo, quantas coisas... E aí ele usa no exemplo do filme para a questão da publicidade, que é a área que ele trabalha, então ele fala, quantas coisas as pessoas compram as coisas porque elas querem aproveitar o tempo, elas querem viver o tempo delas. E quando o personagem principal é posto de frente com uma situação, ele perde um ente querido, e aí ele começa a questionar o tempo e fala, olha, tempo você não me deixou com a pessoa que eu amava. Eu não tive tempo suficiente com ela. Por que ela e não eu? Ela era mais nova do que eu. Ela tinha tanto tempo pela frente. E justamente quando o tempo responde para ele, a resposta que ele traz é justamente essa. Olha, eu sou uma dádiva para você, eu sou um presente para você.
Então, para de tentar me culpar pelas coisas que acontecem, pelas situações da vida. Ou muitas vezes, e aí, claro, não é exatamente a situação do filme, mas muitas vezes pelas suas próprias escolhas. Então, peraí, eu tô culpando o tempo porque tempo você passa rápido demais. Não dá tempo de eu fazer tudo que eu quero. Eu acordei quando eu vi, já acabou o dia. Só tem 24 horas. Não, eu preciso de mais tempo, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho mais responsabilidade, eu tenho muita coisa. Ou então, nossa, tempo, você já passou. Nossa, e aquilo lá que eu deixei de viver? E aquilo lá que eu deixei de aproveitar? Então, viver o tempo é viver o presente, por mais difícil que pareça. Por mais que muitas vezes nós estejamos vivendo o nosso passado e vivendo o nosso futuro, e vivendo o passado e vivendo o futuro, nós precisamos viver o presente. Porque o passado já foi e o presente nem existiu ainda. Então, nós precisamos planejar hoje para tentar não fazer de novo o que a gente não gostou do passado e tentar melhorar no nosso futuro. Muito bom, muito bom. Vocês, eu acho que vocês amaram também. Eu amei. Muita coisa interessante que a Rafa trouxe para a gente. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Rafa, obrigado pela sua colaboração, sua ajuda. E vamos lá, seguindo em frente, cuidando do nosso tempo, fazendo o nosso melhor. Não é isso? É isso. Muito obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Fique com Deus.